Can you tell me where? Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal. Antes de eu falar do que se trata o vídeo de hoje, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre. Abriu, deixou o like, ativem o sininho para as notificações. Caso vocês ainda não tenham visto e etc., ou os vídeos e coisas do gênero, né? Queria pedir também que vocês nos acessem nas nossas outras redes sociais, Facebook, Blogland, Underline Land. Também, se você conhece alguém que produz música e quer enviar o seu material para a gente, né, por favor, envie o seu material via Groover, né, Prog Land ou Prog Underline Land. Por último, mas não menos importante, também acesse o nosso site proglandmusica.wordpress.com. Lá temos matérias, resenhas, entrevistas exclusivas e etc. Vai entrar muitas entrevistas ao cursar agora do ano, né? Nessa segunda parte aí do ano. E também, por favor, considerem ser parte da nossa assinatura, né? Por apenas R$ 10 mensais, vocês têm acesso a conteúdos exclusivíssimos, artigos, podcasts, é, vídeos dos mais variados estilos, temáticas e por aí vai. Né? Também vamos deixar tudo aqui embaixo na bio, na bio no comentário fixado. Introdutório feito, hoje eu estou aqui com meu amigo, meu parceiro Iago Silame, né? Olá. E estamos com frio do cacete aqui, né? Mas enfim, seguiremos a gravação. E hoje, cara, a gente vai fazer um prog análise de um disco que está completando 5 décadas e meia de lançamento esse ano, né? De, de, de 2026, que é o Medal do Pink Floyd, que ele tem, ó, aqui a versão física. Eu não E tenho, cara, eu quase tive, depois eu vou falar uma história sobre isso, essa aqui é a né? versão do All By The Way, que imita o disco de vinil. É. Nossa, bacana. Que bom que veio o Gatefold, né? Com eles, né? Que é Aham. raro, inclusive. Oi? E que é raro ter um Ah, Gatefold de um disco do Pink Floyd com eles, né? Dentro, né? Porque sim, eles não apareciam praticamente. pois é. E é, E eu já queria já começar, a gente já vai falar do disco e etc, e já vamos falar das músicas, um pouco da trajetória, da história da gravação do disco e tudo mais. E eu queria perguntar para o Iago, né, como ele conheceu o Metal, qual o espaço que esse disco ocupa para ele dentro da história da discografia do Pink Floyd. Uhum. O, o, o Metal é um disco que eu não lembro exatamente de quando eu conheci ele, porque faz muito tempo isso. Na verdade, a banda que me fez começar a ouvir música de forma séria foi o Pink Floyd. Né? A primeira banda que eu realmente comecei a ouvir, que eu comecei a me dizer fã, foi o Pink Floyd. E aí, nessa época, eu tava descobrindo eles e tal. Então, eu não lembro exatamente de quando foi que eu comecei a ouvir o metal em si. Tudo que eu tenho pra dizer sobre ele é que ele é um descasso muito foda. E ele é onde a gente começa a ver o início do som que dita que dita o que a maior parte das pessoas lembram por Pink Floyd, né? O som que eles começaram a fazer, que depois começou a ter mais no Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals, né? Uhum. É, Eu concordo contigo, né, que aqui já é um período transicional, né, mais próximo do que eles viriam a fazer efetivamente, né.
E o Metal, cara, o Metal é um disco que, agora falando das minhas experiências, e aqui, seja, como você é de casa, você sabe que você pode me interromper a qualquer hora, a qualquer minuto, a qualquer segundo, né? E quando a gente estava aqui fazendo o roteiro desse vídeo, e aí eu reescutei o Metal, né? Porque é um disco que eu não reescuto já há um tempo. E geralmente quando eu reescuto a obra do Pink Floyd, eu reescuto, às vezes eu não tenho tempo de ouvir tudo, até gostaria, mas aí eu reescuto determinados discos, determinados lançamentos e etc. Alguns me, me tem mais nesse lugar, né? De revisitação e de reescuta, mais do que o próprio Metal, né? Como eu diria, né? Mas, esse álbum, eu lembro da primeira vez que eu o escutei, que eu ouvi, né, eu tinha 11 anos, esse disco ele foi da leva de álbuns que eu escutei mais tardiamente do Pink Floyd, porque eu já conhecia a banda muito novo, né. O primeiro disco que eu ouvi realmente, que eu ouvia a Vera do Dark Side of the Moon, né, eu tinha 7 anos de idade, coisas do tipo. E o meu pai tinha alguns discos, ele tem ainda, né, do Pink Floyd, que era o The Wall, o Dark Side of the Moon, o Wish You Were Here e a Momentary Lapse of Reason e o ao vivo, o Delicate Sound of Thunder. O Pulse ele também tinha, mas era a versão em DVD. Hum. E vários discos estão ausentes. E eu queria ouvir, né? E eu fui reescutando na época em que eu ainda tinha internet em casa, né? Alguns desses discos o meu tio tinha. Eu acho que o Metal ele tinha, salvo engano. Eu lembro que eu ouvi alguns discos com meu tio, né? Não vou lembrar exatamente quais, mas alguns ele tinha na coleção física. E essencialmente quando eu estava descobrindo Pink Floyd nessa época, eu fui atrás de discos que eu não tinha ouvido, né? Eu já tinha ouvido o The Wall 900 vezes, o Dark Side of the Moon 1500, enfim. Então eu não queria reescutar esses discos que eu já conhecia, né? Tava atrás de coisa nova deles. E nessa época eu tinha internet muito ruim aqui em casa, né? Internet de modem, né? Hum. De uma empresa até que inclusive nem existe mais. E como a franquia era baixa, toda vez quando entrava internet eu usava para baixar coisas, para que eu pudesse escutar o mês inteiro. E eu baixei numa leva, eu não conseguia nem baixar vários numa leva. E teve uma leva que eu baixei alguns do Pink Floyd. Eu baixei numa dessas levas foi o Metal, né? E na época eu era um cara muito roqueiro, né? Muito mesmo, assim, tava curtindo mais rock nesse período, não tinha minha cabeça tão aberta para outros gêneros, outros estilos. E me incomodava nesse disco, eu gostei do disco, mas eu gostei essencialmente de duas músicas, que era o One of These Days e Echoes, que eram músicas mais oriundas do que eu já esperava que fosse Pink Floyd. E eu fui escutando as outras músicas, né? Escutei as outras músicas. E na época me incomodou que esse disco era muito acústico. Falei, putz, não tem o peso que eu achei que teria, né? E tudo mais. E eu e depois eu fui reescutando o Metal e a cada oitiva dele eu fui reavaliando o disco diferente. Depois disso eu fui reescutar ele já mais adolescente, já estava com uns 15, 16 anos, né? Então teve uns 3 anos, 4 anos que eu não escutei, não reescutei ele, com exceção das duas músicas já citadas. E aí, pô, a minha visão sobre ele foi crescendo, né? E hoje é um dos meus discos favoritos, assim, da banda. Ele, para mim, representa justamente aquilo que você falou, de, de, de ser um período ali do Pink Floyd, em que era um período transicional e foi um período muito importante para eles, né? Que foi o Metal, assim, o Metal, ele para mim, ele já apresenta uma série de coisas acima dos demais discos, né? Anteriores que eles já estavam lançando ali na época. Porque, pra gente falar da história do Metal, e aí eu já tô puxando já da história do disco mesmo, né?
Pink Floyd em 67, ainda em 67, né? Porque ele fez praticamente nada em 1968, perde o Syd Barrett. E aí você me entra um período do grupo que teve uma barata boa. Já nas sessões finais ali do A Salsa for of Secrets, mas não tanto, porque grande parte da coisa ainda estava sendo desenvolvida e já foi até finalizada em termos de composição, embora não gravada, quando ele ainda estava na banda. E você tem um período de barata voa do Pink Floyd ali que durou uns 3 anos, né? Eles foram chamados para fazer as trilhas de vários filmes, alguns foram lançados, né? Outras trilhas nunca foram lançadas oficialmente como o nome da banda, por exemplo, a trilha do Zabriskie Point, do Antonioni, que eles fizeram pouco ali na época do Atom Heart Moda, né? A Tem trilha inclusive do uma Morph. música. Tem inclusive uma música que eles tinham feito pra trilha do Zabriskie Point, que é a Crumbling Land. Eu acho muito boa. Eu acho que devia ter sido lançado oficialmente alguma coisa. Pra mim. Pois é, tem, não, tem ótimas músicas, né? E músicas muito boas que até entraram, por exemplo, naquela trilha que não é de um filme, é de um documentário, do The Body. É o primeiro registro solo do Roger Waters, né? O primeiro disco dele foi o Pros and Cons, mas é Uhum. a primeira trilha, que é uma trilha colaborativa dele com Ron Gissing, né? Que era arranjador, entre aspas, e produtor, entre muitas aspas mesmo, artístico do Atom Heart Mother, com o produtor. E cara, tem umas músicas ali ótimas, né? Tem inclusive uma música chamada Breathe, né? Antes da Breathe oficial do Dark Side of the Moon. Mas voltando, teve esse período de barata voa no Pink Floyd, em que eles tentaram todos os tipos de coisa, né? E era uma banda essencialmente colaborativa, embora ali a gente já tivesse a figura muito forte do Roger Waters como letrista, né? Porque nenhum dos outros gostava de compor letra. Então, a coisa sobrou para ele. Teve inclusive aquela época que eles Você estavam tinha ali um lançando. período muito colaborativo. Sim, teve inclusive aquela época lá que Pode eles estavam falar. lançando um monte de single, tentando emplacar alguma coisa e nenhum deles pegava. Isso que eu ia falar. Era exatamente isso que eu ia falar. Em 68, Uhum. que eles lançaram uma porrada. Paintbox, Julia's Dream, Point Me at the Sky, né? Que eu adoro, inclusive, né? Essa Point Me at the Sky, né? Essas três que você E que falou o, são que o ótimas. Nick Mason voltou a tocar agora, né? Que a melhor coisa do mundo é essa banda que ele tá fazendo, que ele tá Sim. tocando agora, né? O Saucer of Secrets. E e eles fizeram isso, né? Vários singles, e cada single desse era um cantando. Era nesse nível, porque eles tinham perdido a referência artística, musical da banda. E aí eles tentaram fazer continuaram fazendo as trilhas sob demanda dos diretores, né? Aí veio a do More, que também é uma coisa totalmente. Se a gente pega aquele disco, talvez seja o disco mais eclético da carreira do Pink Floyd. Tem eles fazendo de tudo ali. Música pop, proto-metal, avant-garde que eles fariam eventualmente, peça acústica, tudo, né? E os discos de estúdio, né, desse período vieram mais dois trabalhos de estúdio, né? Uma que tem uma parte ao vivo, é essencialmente composto disso. Peças Uhum. solo de cada um dos membros ali, etc., porque não tinha tanto uma união de uma direção artística coesa que eles queriam seguir, que eles achavam Sim. pertinente seguir na época. Sim. E o Atom Heart Mod. Tem até um relato da época do Maguma, que o David Gilmour tinha pedido ajuda pro Roger Waters pra criar uma composição lá e falou não. Aí ele ficou puto. Porque era aquilo, né? Eles queriam ver, Uhum. ó, desenvolva aí o que cada um quer fazer, né? Pra a gente ver qual é o melhor, né? O que for melhor pra banda, enfim. E depois disso veio o Atom Heart Moda, que embora você não tenha peças solo, em termos de só ter um tocando sem o envolvimento de outros, o disco também segue o mesmo formato. Uhum. A gente tem uma suíte colaborativa no primeiro lado, que é a música título, Atom Heart Moda, e o disco solo. If é uma peça solo do Roger Waters,
o Fat Old Son lá do David Gilmour, Summer 68 do Nick Mason e a Alan Psychedelics Breakfast, primariamente uma música do Nick Mason, mas que os outros foram botando ali as peças e etc, entre aquele monólogo daquele cara fazendo aquele café da manhã, que era o conceito que ele desenvolveu para a música. Então, você não tinha tantos espaços colaborativos, efetivamente, dos 4 músicos trabalhando em prol de uma direção sonora até o Metal. E aqui a gente já tem isso. Sim. E uma coisa que eu gosto nesse disco é exatamente isso, nessa questão da coesão e de que os membros, eles unificam essa direção sonora, calcados em não necessariamente um protagonismo na composição, mas na performance, não só na composição, né? Porque grande parte das músicas são assinadas pelo David Gilmour e pelo Roger Waters, né? Eles são os únicos que o Roger Waters mais, mas o David Gilmour, ele assina 5 das 6 músicas, né, junto com o Roger Waters. Roger Waters assina tudo, porque Saint-Tropez é uma peça solo dele que ele trouxe. E você tem isso, e ao mesmo tempo o Rick Wright e o Nick Mason, eles colaboram muito para essas músicas, né? Para a performance dessas músicas, e em alguns momentos eles efetivamente compõem a coisa. Então tem um momento de brilho do Rick Wright, que é Echoes. Echoes é ele toda. Se eu não me engano, Toda. se eu não me engano, foi o Nick Mason que disse uma vez que o Metal é o primeiro álbum de verdade do Pink Floyd. Alguém disse isso. Eu acho que sim. Porque todos eles consideram ele assim, né? Porque, assim, aqui a gente também tem que trazer as referências de fora para as coisas que a gente está dizendo, né? Não só, às vezes, de opiniões ou de fatos que são relativamente conhecidos e blá, blá, blá. Esses primeiros discos do Pink Floyd, eles são massacrados pelos caras, né? Sim. Por isso que tem essa frase que o Nick Mason disse, eu acho, salvo engano, ele falou mesmo na autobiografia, né? A Inside Out, né? Que é muito boa, inclusive. E eles falam isso, né? Todos eles têm um disco muito bem quisto por todos. Né? O David Gilmour fala muito bem do Metal, né? Inclusive tem uma frase muito famosa, né? Eu não vou lembrar o Rockstar, o cara que chegou para ele e falou uma coisa do tipo, engraçado, né? Eu prefiro o The Wall e a minha filha prefere o Metal, ou a minha irmã prefere o Metal, uma coisa desse tipo. E o David Gilmour deu uma sacada muito boa nele, né? Uma coisa sacada e uma sarcástica, né? Por isso uma sacada. E ele falou assim, a sua filha tem mais razão e tem mais bom gosto do que você. Ou seja, ele certamente gosta mais do Metal do que do The Wall, por exemplo. E o Nick Mason também fala super bem do disco. O Rick Wright também gosta do disco, no geral. O Roger Waters eu nunca vi falando mal do Metal. Eu vi que ele falou algumas determinadas coisas sobre letras. Já já eu vou falar mais aprofundadamente sobre o faixa-faixa. Inclusive no Metal, tipo, naquele show que ele fez no México, um pouco antes da turnê do Is This the Life I Really Want, né? Ele tocou Fearless, né? No show. E eu fico meio puto porque esse show ele foi. Esse show ele inteiro foi gravado oficialmente, tem um vídeo oficial de Pigs no YouTube, mas nunca lançaram esse show. Foi único, porque ele foi entre eras do Roger Waters. Ele tinha encerrado a turnê do The Wall em 2013, e aí surgiu aquele convite, né? Ele não tinha nem show na época, ele estava fazendo nem apresentação na época, e ele pegou lá a banda, lá, vamos fazer esse repertório, e fez. E foi a única performance, até onde eu sei, de Fearless, dele solo, né? Ele nunca mais tocou essa música, não tocava antes e não tocou depois, né? Sim. E esse show ele só toca Pink Floyd, não tem uma música solo dele. Foi essencialmente. Porque na proposta, ele fez esse show para aquele festival Power Trip, né? Então a proposta era grandes nomes do rock. Oi? Não, aí eu acho que é outro show, não? É Sunset Trip, eu acho. Que é aquele Sunset menorzinho Trip. que ele fez.
Mas é mesmo, É o que ele fez com... mas eu acho que era o mesmo promotor, porque ele tocou o mesmo set. Não. Aí eu acho que você tá falando do que ele fez com My Morning Jacket. Deixa eu verificar aqui rapidão. Enquanto isso, pode ir falando Pode, outras claro. coisas aí. Não, enquanto isso eu vou falando. É porque esse show de 2016, foram poucas apresentações. E eu lembro que, na época, ele foi para aquele festival Power Trip, né? Ou Power. Sunset Strip, que era só grandes nomes, assim. Era grandes nomes do rock. Era Rolling Stones, Paul McCartney, o Roger Waters. Eu acho que o AC/DC também se apresentou, ou o AC/DC se apresentou em outra edição. Não vou me recordar. Mas eu lembro que na época teve. Ah, não, era o The Who. Agora eu lembrei. Era The Who, Pink Floyd, ó. Roger Waters, o Paul McCartney e o Rolling Stones. Eu acho que tinha mais uma quinta atração. Que eu não vou. Eu vou até pesquisar, cara, que agora aqui. Eu tenho quase certeza que era Power Trip o nome do festival. Vou ver aqui. Sunset Strip é a música dele. Eu tava Eu ia viajando falar, com o pô, nome. botaram o nome do festival. Aqui, ó. Ah, não, Mas peraí. Peguei outra edição. Peguei a edição mais recente. Mas o eu tô mesmo tentando procurar festival, os negócios Power aqui. Trip. Eu acho que é de 2017. Peraí. Que eu lembro que era The Who, Roger Waters, Paul McCartney. Nossa, eu vou até pesquisar. Pô, tô saindo até do roteiro do vídeo aqui, porque eu preciso realmente. Ah, não! Não é Power Trip, é Desert Trip, Desert Strip, que é isso. da mesma franquia. Porque o Power Trip é uma versão metal desse festival. Aqui, ó, peguei o line-up, ó. Desert Trip, né? Foi nos dias 7, 8 e 9 de outubro de 2016. Foi, olha aqui o line-up. Na sexta, eram 2 atrações só por dia que eles faziam, mas eram atrações porque não tinha atrações de abertura. Todos os caras que se apresentavam eram os fodões dignos de headliner, né? Então, quem era? Quem era? Era, na sexta, Rolling Stones e Bob Dylan. Sábado, Paul McCartney e Neil Young. Domingo, Roger Waters e The Who. O Roger Waters encerrou a noite e o The Who abre para eles, né? Olha essa escalação. Então foi isso. É porque eu confundi com Power Trip, que é a mesma, entre aspas, versão campeada que eles fizeram recentemente, com um artista só de metal, que inclusive ia ser a última performance do Ozzy Osbourne, mas deu água, ele não conseguiu se apresentar. Então E foi isso, esse foi outro show 2016. que eu tinha mencionado, que eu achei que era o Desert Strip, na verdade eu tava confundindo com outro festival, que é o show dele com My Morning Jacket no Newport Folk. Sim, Aí já é sim, outra eu coisa. lembro. Eu lembro. Não, que foi na mesma época, que é um show Aham, ótimo, inclusive. sim. E foi a única vez que ele tocou Fearless. E uma coisa legal sobre, só pra gente fechar esse assunto de opiniões dos caras sobre o Metal, né? Uhum. O Metal, ele é um disco que, e você tem isso, e recentemente, eu não sei se você viu, a entrevista do David Gilmour com o Rick Beato. Eu vi E trechos, eu não vi a entrevista completa. durante um momento da entrevista, eles tocam a Pillow of Winds, né? Uhum. Ele toca pro Gilmour, porque ele faz esse esquema. Ele toca no aparelho de som ali dele do estúdio algumas músicas que os artistas gravaram e etc, para ouvir a opinião deles sobre instrumentação, coisas do tipo. E ele tocou a Pillow of Winds pro David Gilmour, e o David Gilmour ficou ligeiramente tocado até pela música, pelo que eu pude ver. Ele ficou uma coisa do tipo, caramba, eu não lembrava que essa música era tão boa, né? Ou seja, tem essa reavaliação também com o tempo dos caras, né? E é muito bacana isso. E o próprio Metal, né? Já para fechar também essa coisa da história do disco e etc, né? O Metal ele teve 2 frentes de gravação, né? Uma no início do ano de 71, né? Que eles entraram no estúdio, eles queriam fazer um esquema
do tipo de cada integrante tocar uma linha sem ouvir o outro, né? Eles separavam um dia no estúdio, cada um fazia isso e etc. E faziam vários experimentos com instrumentações, inclusive alguns desses experimentos foram parar no disco final, né? Depois a gente vai falar isso melhor no faixa a faixa. E nada saiu dessas sessões. Eles ficaram quase um mês nesse esquema e de fazer uma música totalmente virgem, né? Sem o outro ouvir, sem o baterista saber o que o baixista ia tocar, e saiu tudo uma merda. Então eles não conseguiram fazer esse tipo de avanço já nesse primeiro período ali de estúdio, né? Que eles gravaram, eles começaram a ensaiar no estúdio, obviamente, da EMI, né? E o que acontece? No meio desse processo, eles decidiram que era melhor fazer um disco com composições e ideias prévias que eles iam tendo, submeter a banda e etc., e todo mundo trabalhar junto ali no arranjo da coisa. E foi só aí que o disco passou a efetivamente nascer mesmo, né? A partir do trabalho que eles iam fazendo e coisas do tipo. E a partir de março de 71 até abril, né, foi quando efetivamente as ideias foram florescendo, aí as músicas foram efetivamente sendo completadas, né? Uma coisa que eu sempre achei curiosa, vale lembrar assim, né, que o disco ele foi gravado ao longo de praticamente todo o ano de 71. Eles começaram em janeiro, foram até março, né? Mas muito pouca, muito mesmo, pouca coisa foi gravada nesse período. As gravações começaram a mais a vera de março para abril, né? E ao pulsar do ano, o Pink Floyd, né? Até a feitura, até não, a partir só do Animals, que o Pink Floyd parou de fazer turnês e gravar os discos, porque antigamente eles estavam gravando o disco e eles continuavam fazendo shows sem parar, né? No Dark Side of the Moon também foi assim, no Wish We Here não tanto, no Wish We Here eles realmente pararam, né? Eles tinham a turnê de 74, pararam para a gravação do disco, mas no meio da gravação tiveram que começar a fazer os shows, né? E só no Animals mesmo, que o Animals eles gravaram o disco, foram para a turnê, acabou a turnê, foram para o The Wall, a partir dali só. Até então, nos 10 primeiros anos de carreira da banda, eles iam gravando, iam tocando, iam gravando, iam tocando. Então as gravações duravam esse tempo todo, né? Então as gravações do Metal foram interrompidas assim pelas gigs que eles iam fazendo e etc. O que para mim também diz muito sobre a instrumentação do disco. É um disco, é praticamente um acústico MTV deles, né? Porque assim, o disco ele tem 6 músicas, só 2 músicas são realmente eletrificadas, né? Eletrificadas em termos de você ter realmente a ausência ou a quase não presença de violões, instrumentações mais acústicas, né? Que são One of These Days e Echoes. As outras 4 músicas são músicas acústicas. É o disco mais acústico do Pink Floyd. É um disco realmente acústico, né? E foi, talvez, eu acredito que talvez influenciado por esse período assim de muitos shows e coisas do tipo. Só para finalizar essa questão de gravação, né, para a gente dar os dados certinho. A maioria da gravação foi no estúdio da EMI, obviamente, na Abbey Road, no Abbey Road, né, onde eles gravavam, né? Só que boa parte de alguns overdubs, né, 20 a 30% do disco eles gravaram no estúdio em Oxford, no Air Studios, que não tem nada a ver com o estúdio homônimo do George Martin, né? Aquele na ilha de Montserrat, né? Embora tivesse o mesmo nome, né? É outro estúdio, né? E eles gravaram parte lá porque a sigla AIR é do Associated Independent Recording, né? Que não tem nada a ver com air de ar, né? Embora a companhia também tivesse o George Martin como um dos sócios. Ele reaproveitou esse nome para o estúdio que ele fez depois, né? E eles gravaram parcialmente lá, também em outro estúdio mais móvel do Morgan Studio,
né, que também era na Inglaterra, que eram estúdios até menores, de menor capacidade de espaço e coisas do tipo. Mas eram estúdios de 16 faixas, né? E o estúdio da Abbey Road era 8 pistas, 8 faixas, né? Então lá eles tinham maior possibilidade de overdubs e coisas do tipo. Então eles utilizaram esse estúdio de 16 camadas extras que eles queriam colocar em algumas das músicas também. Então, que mostra que, assim, as músicas são essencialmente acústicas, mas elas não têm uma instrumentação simplória, né? Não é aquela coisa do violão só, tambor, bateria e só, né? Além disso, tem o fato de que nenhuma dessas músicas acústicas se parece com as outras. Elas são bem diversificadas, elas têm uma vibe completamente diferente umas das outras. É justamente isso que você falou, e a gente vai falar isso melhor no Faixa a Faixa, que é uma transição. Você percebe estilos composicionais entre essas 4 músicas acústicas especificamente, porque eu não vou nem tirar, eu tiro One of These Days e Echoes dessa equação, porque elas também são muito diferentes das demais, notavelmente, né? Mas entre essas 4 músicas acústicas, né, você tem elementos instrumentais que são muito oriundos do que a banda viria a fazer depois e movimentos instrumentais do que a banda já fazia, né? E a gente vai falar isso melhor no Faixa a Faixa. E só para a gente encerrar, antes da gente já ir para o Faixa a Faixa, falar da capa também, né? A capa do Metal é basicamente um ouvido, né, dentro de uma poça d'água, né? É a imagem de uma orelha, né? E durante muito tempo eu não tinha o gatefold completo, né? Quando você fica sem ver o gatefold, você fica sem entender, tipo, que porra é essa aqui? É Você uma fica sem tartaruga? entender, você vê o que era, né? E na época eles apresentaram 2 imagens aproximadas de orifícios do corpo, né? Que uma era a orelha e outra era um cu. Eles mandaram para a banda, inclusive, só que a banda achou meio de mau gosto e o Roger Waters achou mais poético a orelha. Eles também gostaram mais da orelha. Não só isso, como não faria muito sentido um cu, né? É, Tematicamente, não. aquelas idiosincrasias, né, de imagética que a Hipnose fazia. Inclusive o Storm Thorgerson odiava essa capa. Ele fala que foi uma das piores capas, uma das capas mais feias que ele já fez, né? É porque o E conceito ele é meio difícil de entender se você não prestar muita atenção. é, Tem muita gente que não percebeu que era uma orelha até falarem que era uma orelha. Então, pois é. E rolou isso, eles acabaram vendo a orelha como uma conexão direta a Echoes, né? Que a orelha ela capta as ondas sonoras e etc. E por ser uma orelha, entre aspas, tirada numa foto, num take quase submarino aquático, que também tem a ver um pouco com a imagética metafórica de Echoes, né? Que a gente vai falar isso melhor quando a gente estiver falando da música. Tinha a conexão com o som que a banda fizesse, uma coisa meio poética, do tipo, putz, as pessoas devem se imergir no ápice da sua audição para entender essas ondas sonoras e formas de canções e experimentos que nós fazemos. Então tinha sentido, né? Eles arrumaram, sei lá, não devia ter sentido, mas às vezes eles arrumaram esse sentido para justificar a porra da orelha estar ali, né? Para falar um pouco dessa explicação também, né? O nome Medal, né, do disco, ele é uma fusão entre 3 palavras: medal, em inglês, medalha, e interferir, né? E também a palavra bolha, né? E aí essa fusão dessas 3 palavras foi feita pela banda para ter esse título, né? Medal. Né? E foi na época muito apropriado, porque durante muitos anos, né, esse disco era, entre aspas, a metade da discografia, né? Então, tem também um jogo de palavras com a palavra middle, né, que é meio, né? Pink Floyd tem 14, 15 discos de estúdio, né? Então, tá ali quase que na metade
da carreira discográfica, né, e até artística, a gente analisando do que a banda viria a fazer depois, também. Então tem isso. Para começar falando de One of These Days. O que você tem a One of dizer dessa These. música? Cara, essa música, ela é um dos. Eu acho que ela é um dos maiores clássicos do Pink Floyd dessa época. E em parte isso eu acho que é por causa da ênfase que os próprios membros da banda dão a ela. Assim, é uma música muito foda, claro. Você me interromper e pelo modo que você falou, eu não sei se vai combinar com o que eu tô achando que você vai falar ou não, para a gente ter aquele efeito dramático aqui no vídeo. Você falou, ela é um clássico Sim. muito por causa da estatura que os membros dão a ela. Ou seja, você acha que musicalmente ela é superestimada dentro do repertório? Eu acho ela boa. Eu acho ela boa. Eu só não sei se vale, por exemplo, aquele negócio que o David Gilmour faz de tocar ela em quase toda a turnê que ele faz, saca? Ou de substituir alguma outra música por ela em, sei lá, outras pernas que ele faz, por exemplo, na turnê de 2016, que ele substituiu Astronomy Domine por ela. Tipo, eu prefiro muito mais Astronomy Domine, sabe? Oi? Mas depois eu vou falar. De vez em quando seu microfone fica meio mudo, eu não ouço o que você falou. Não, porque porque o meu microfone ele tá aqui, né? E Aham. eu às vezes eu afasto ele, né, eu às vezes porque eu tô às vezes mais distante, eu chego perto. Então, enfim, Ah, mas Kelvin, eu eu, prefiro ela. tá, eu não tô dizendo que eu não gosto dessa música, tá, gente? Eu gosto bastante dela, eu acho ela muito legal. Tem. Eu acho engraçado aquela. Tem uma lenda urbana que a galera fica repetindo, que é tipo. Aqueles caras que odeiam o Roger Waters. E eles ficam pra falar, tipo, ai, que o Roger Waters não toca porra nenhuma, não sei o que. Eles usam essa música pra ficar, tipo, ai, sabia que em One of These Days o Roger Waters não toca o baixo, quem toca é o David Gilmour? Sendo que o Roger Waters toca assim, tem dois baixos nessa música. Pois Tem o Roger Waters e o David Gilmour tocando dois baixos, e aí tem um negócio de feedback. eles usam um efeito. É um efeito que eles depois voltaram a reutilizar, né? Que é um efeito, não um efeito composicional, tem também um efeito composicional, que é um ostinato, é uma linha de baixo que se repete durante toda a música, bem minimalista, que é um efeito que é um pedal chamado é, Binson Ecorec, né? Que era um recurso até bem conhecido na época e etc. Os Beatles já tinham usado. Aham. Um negócio que eu acho interessante de falar sobre essa música é o fato dela ser, se eu não me engano, a única música da discografia principal do Pink Floyd em que o Nick Mason canta. Sim, porque é uma estrofe, né? Só para contextualizar, de que ele fala cantada, entre aspas, é a única frase que a música tem. One of these days, I'm gonna cut you into little pieces, né? Que é uma voz cavernosa, distorcida, feita pelo Nick Mason, né? Foi gravada até por um outro modulador, né? De voz, e eles distorceram a música eles distorceram na música para dar esse aspecto cavernoso, sombrio, é, quase maníaco, né, para a música, que combinava com aquela melodia pulsante, uma melodia muito inquieta, soturna, que é a canção. Então, eles usaram essa voz na verdade, essa voz, ela, 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 ela foi gravada com o andamento normal, né, do Nick Mason falando. Ele fez uma voz meio falsete, mais grave, mais diferente da versão que entrou. E eles aceleraram, eles duplicaram, né, trataram a voz, duplicaram também. E depois, o que eles fizeram?
eles recolocaram no andamento, que seria o andamento original que eles falaram. Mas, depois de ter passado por esse processo de tratamento, né, de modificação à voz, mesmo quando ela era retomada na velocidade normal, ela nunca voltava como ela tinha sido originalmente gravada. Então, eles brincavam justamente com essa coisa olha, a gente gravou uma coisa, a gente processou a coisa, a gente quer retomar a coisa para o que a gente fez, mas ela só volta totalmente diferente. E nessa música foi um efeito perfeito que eles combinaram ali e que casou totalmente nessa canção, né? E, além disso, tem, claro, as linhas de baixo desse efeito, né, do Bing Song, e tem dois baixos, como o próprio Iago falou, e que um baixo ele é tocado pelo Roger Waters, o principal da música, e tem uma segunda linha que é tocada pelo David Gilmour. A primeira parte dessa melodia ela foi criada pelo David Gilmour, né, improvisação, e o Roger Waters adicionou as mudanças de nota, né, para formar esse ostinato, que é essa linha que se repete durante toda a música, né, para completar, né? E aí o que acontece? São dois baixos, né? E o baixo, e o som do segundo baixo é um som totalmente seco, mas menos claro, né, digamos assim. E o David Gilmour até brinca que eles tinham um baixo velho ali no estúdio e etc, né, um outro baixo para além do Fender que o Roger usava, e que o David Gilmour usou ali para os testes da música, até para uma eventual demo. E eles chamaram dos holds deles para falar assim, ó, a gente vai gravar o One of These Days, a gente vai utilizar esse baixo aqui do estúdio, que é o único que tinha, né? Porra, por favor, vai ali e compra na loja de instrumentos, ali na região central de Londres, 4 cordas novas, né, pro baixo. E o cara não foi comprar, ele sumiu e etc. E depois eles descobriram que o cara, no dia que ele tinha ido comprar, ele tinha utilizado ali o dinheiro que a banda tinha para pagar, eu acho que um lanche, alguma coisa para a namorada dele, né? E eles estavam ali no deadline, queriam gravar logo, estavam meio inquietos para gravar a música. E eles gravaram com o outro baixo ali, com as cordas velhas, todas fodidas. O David Gilmour até brinca com isso, né? Fala, porra, tem um baixo maravilhoso, que é o baixo que sou melhor do Roger Waters, e o meu baixo que sou meio capenga, né? Então tem essa coisa também, né? E essa música eu acho fantástica. Eu gosto dela, eu gosto do slide ali, né? O lap steel, e tem uma coisa muito curiosa, né? Que para mim, ela é uma música que inaugura uma coisa muito interessante quando a gente fala de Pink Floyd dentro do espectro progressivo, né? Que eles usam melodias muito simples, muito simples, muito simples, mas a amalgação delas em diferentes contextos, em diferentes sessões que você jamais imaginaria, é o que torna eles uma banda progressiva, né? Para mim, né? Fora outros aspectos, aspecto de letra, que a gente também vai entrar daqui a pouco. E essa música, para mim, é isso. Essa música ela é progressiva pra caralho, ao extremo, e, ao mesmo tempo, ela não é uma música que não tem virtuosismo. O solo ali na lap steel é o solo totalmente textural, rasgante, etc. Tem essa coisa frenética, psicodélica que eles já tinham na época do Syd Barrett, né? Que é uma música oriunda desse período inicial do Pink Floyd, mas também tem o peso ali necessário para as coisas futuras que eles fariam. E eu acho fantástico. Para mim, essa música ela define justamente isso, né? E define o que é o metal como um todo, né? Que é um esforço de banda. Essa música é a banda toda, né? Tanto é que todo mundo é creditado, né? Tem o Rick Wright ali com os órgãos, com as entradas deles, que ele também fez ali no estúdio de maneira fantástica, porque os efeitos dessa música também são no Leslie Speak, né? Como em Echoes, no Echoes é no piano. E aqui você tem no órgão, e ele foi ajustando o volume do órgão manualmente para entrar nas sessões ali, para dar aqueles ataques, né? E o Nick Mason, assim, dando a vida na bateria. Pô, é fantástico. Eu amo ela, eu pessoalmente amo ela.
Essa é uma música, igual você falou, é muito boa pra exemplificar esse período mesmo, essa mudança. Inclusive, ela abre o álbum desse jeito e você imagina, tipo, na época, as pessoas que estavam acostumadas com os álbuns anteriores, elas ouvindo isso, pensando, tipo, tá, tem alguma coisa aqui que mudou. Ahn, o... Eu acho legal que ela foi a única música pré-Darkseid que foi incluída no setlist da turnê do Moment Lapse of Reason que ficou. Ficou como representativa desse período, né? Sim. Que se eu não me engano, o David Gilmour falava que ela era uma das únicas desse período que eles conseguiram pegar que era madura o suficiente, alguma coisa assim. Mais canção mesmo, né? Sem ter aquelas Uhum, coisas mais de experimento. Eu entendo até, né? uhum. Assim, eu acho que essas músicas, elas para mim não são datadas, né? Essas músicas dessa Sim. primeira fase do Pink Floyd. Mas é difícil você captar, às vezes, o espírito da coisa para uma performance ao vivo. E também, na época, o Pink Floyd já estava em outro momento da carreira deles. Eles estavam fazendo show em estádio, né? Uhum. E, porra, você tocar uma coisa como, sei lá, Atom Heart Mother num estádio, talvez não Difícil. funcione muito bem, né? É coisa para teatro, para clube, para aquela plateia imersa naquela música, né? Uma coisa que eu acho legal, só pra gente fechar essa canção mesmo, né? One of These Days, She, né? É o One of These Days reciclada ali na linha de baixo, né? E tem uma coisa curiosa, o meu pai confunde essas duas músicas, né? Ele confunde. Essa música é daquele disco do Animals, né? E eu falo, não, pai, essa daqui é One of These Days, né? Porque a linha de baixo é praticamente idêntica. Uhum. Se não idêntica, eu não sei dizer se eles reaproveitaram, porque eu não, Tem, eu tem umas não, eu não coisinhas sou músico. diferentes, mas tem uma parte que é igual, que é a mesma coisa, realmente. E só para deixar bem claro, tá? Tem uma coisa interessante sobre a frase, né? One of these days I cut you into little pieces, né? Que essa frase ela foi inspirada em um radialista, né? Que os caras ouviam, que era um cara da rádio da BBC, que era um apresentador chamado Jimmy Young. E ele era um cara tipo popularzão, assim, um cara meio falastrão, né? Ele apresentava um programa, claro, de música, e mas ele era um cara muito, muito, muito falastrão. Ele era mal visto na Inglaterra porque ele, ao mesmo tempo, quando reproduzia as músicas de bandas no programa dele, ele estava falando no meio da música e etc, né? As pessoas queriam ouvir a porra da música, não queriam ouvir ele falando. É o Faustão E da Inglaterra. é tipo isso, né? Da rádio, né? Uhum. E os caras, teve um dia que eles estavam sintonizando ali uma rádio, estavam no ensaio, e o Nick Mason falou, cara, assim, esse cara é um mala, né? Meu sonho era um dia entrar naquela rádio e cortar ele todo, né? E eles acharam essa frase engraçada. E na época, e tem uma coisa interessante, né? Na época eles já tinham utilizado, eles gravaram, assim, num gravador, partes do programa desse cara, né? Dele falando, até fora das músicas, né? Porque ele falava pra cacete também, fora do ar, né? Fora do ar, não, fora desse período em que ele apresentava as músicas. E eles fizeram uma colagem sonora de partes incompreensíveis dele falando, né? Uma coisa, umas coisas desse tipo, né? Sem sentido, para justamente falar, putz, esse cara fala pra cacete, e eles fizeram uma colagem sonora disso e tocavam nas versões ao vivo. Algumas versões ao vivo nessa época de Cymbeline, da época que eles estavam fazendo The Man and the Journey, né, que era desse período ali, 69, 70. E eles usavam aquilo, né? Eles não usaram na música, mas teve essa homenagem da frase nessa canção. E também só uma terceira trivia, uma terceira coisa sobre essa música. One of These Days é a única música da história do Pink Floyd que foi tocada em 2 turnês solo de cada um dos membros, né? Porque ela está sendo tocada agora pelo Salsa Full of Secrets, que é a banda do Nick Mason, é, que é só pré-Dark Side,
o que já limita muito do repertório. Foi Sim. tocada pelo Roger Waters e foi tocada pelo David Gilmour nas turnês deles. É a única música que conseguiu esse feito. A Pillow of Winds. Pillow of Winds. Diga aí o que você acha dessa música. Cara, música bonitinha, música fofa. Ela tem aquela vibe do. O título dela, que é um travesseiro de vento, define muito o que ela é. Que é aquela coisa mais levinha, mais aérea. Né? Ela é uma daquelas faixas que, ao mesmo tempo que das primeiras vezes que você ouve o álbum, você não liga muito pra ela, depois você vai percebendo, tipo, ela é interessante, seria legal. Por exemplo, essa questão do David Gilmour aí no Rick Beato, que eles revisitaram ela, né? É uma música que eu acho que seria legal se o David Gilmour pegasse pra revisitar em alguma turnê solo dele, por exemplo. Porque Você viu? porque o Pink Floyd nunca tocou ela ao vivo. Não. Eu acho que não. Eu não me lembro, não. Uhum. Então, Né? é Eu acho uma que se música. tocaram foi em uns poucos shows, assim. Uhum. É uma música que seria interessante revisitarem, porque ela é boa. Claro, eu não vou dizer que ela é fortíssima, uma das mais fodas do metal. Ela é bem. Ela, na verdade, é bem esquecidinha na discografia, mas não por ser. Não por falta de qualidade, sim pela qualidade altíssima das outras, né? Não, eu acho fantástica ela, né? Porque ela é uma música que ela já sedimenta muito, né, o estilo de composição do próprio David Gilmour e do Roger Waters. Eles, na época, não assinavam música juntos ainda. Eles já tinham, eu acho que a última música junto que eles tinham feito foi, não vou me lembrar, não vou me recordar, mas já tinha sido um tempo. Nos discos anteriores, no Maguma não fizeram, no Atom Heart Mother só os dois também não fizeram, né? E aqui eles já fizeram, né? E uma coisa que eu acho bacana, né, dessa música é que ela tem toda a atmosfera psicodélica ali de outras músicas remanescentes desse período, né? Cirrus Minor, Grudge Meadows e por aí vai. Mas é uma música que ela já, para mim, prenuncia muitos elementos melódicos das canções futuras. Primeiro, as harmonias vocais. Segundo, a melodia de violão, que para mim, é um ensaio para Us and Them, né? Aquele arpejo é idêntico. A única coisa que o David Gilmour fez foi transpor para a guitarra, mudou ali uma melodia ou outra, né? E que eles se basearam na melodia do Rick Wright na música Us and Them, né? Porque a música é do Rick Wright, né? A letra é do Roger Waters. E, e, e é isso, né? Basicamente, esses elementos, né, de cruzamento entre coisas passadas e futuras, né? E principalmente do futuro, né? Porque é um Pink Floyd muito mais melódico, né? É uma música que não tem, entre aspas, esquisitices, né? É uma música que funciona bem para um show, funciona bem para esses períodos posteriores da história do Pink Floyd. Por isso que eu também achei muito esquisito nunca terem tocado ela ao vivo, né? Ela tem uma musicalidade muito, muito grande, né? Mas A provavelmente, Cloud of It. provavelmente é por causa desse fator que você mencionou, de que muito do que fizeram nela eles voltariam a fazer depois em outras músicas que eles preferiram pegar. Tenha sido isso, né? Porque eu gosto muito das melodias, né, vocais e etc, né? E é essencialmente uma composição do Roger Waters e do David Gilmour, né? Eu desconfio até que talvez a demo tenha sido cantada pelo Roger Waters, porque o David Gilmour tem uma entrega diferenciada, né? Mais oriunda do Roger Waters em determinadas estrofes. Na primeira estrofe, por exemplo, é um estilo de canto muito similar a If, por exemplo, né?
Então, talvez tenha sido isso, né? E eu acredito que existem algumas teorias até em termos de espaço composicional, quem compôs o quê, né? Falam que a grande parte da melodia acústica foi escrita propriamente pelo David Gilmour, Roger Waters escreveu essencialmente as letras, né? E eu gosto também, inclusive, das letras dela, né? Muita gente fala que é uma letra, é letrinha de romance, não sei o que lá. Mas o que eu gosto, assim, da poesia do Roger Waters, né, como letrista, nessa música em específico, né? Bem o que você escreve, mas como você escreve também. Pois é, Não dá pois é, pra jogar fora um texto só por causa de temática. pois é. E também é isso, mas eu vejo que essa música ela faz imagens distintas para justamente evocar a presença daquela pessoa amada e a ausência dela, e o efeito que aquilo causa no eu lírico, né? E aí você tem, sei lá, um tempo sonolento quando eu me deito com o meu amor ao meu lado, né? Um tempo de conforto em que ele pode estar junto e etc, né? Quando a noite chega, você fecha a porta, o livro cai no chão, a estação muda, o vento está morno, né? E depois que a escuridão cai, as ondas passam, né? As estações mudam, né? Enquanto a escuridão chega, né? E aí tem a ausência daquela pessoa, que a escuridão está ali, esteve ali presente na ausência dela, quando ela chega, aquilo se dissipa. Eu acho muito legal esse jogo de contrastes entre mostrar o efeito da presença da pessoa amada na vida daquele eu lírico e na vida de quem está compondo, e esse jogo de contrastes, né, que eu acho muito bacana, né, que é o que o Roger Waters utiliza em algumas letras, né, Us and Them é uma letra também de contrastes, né, embora tenha um outro viés, né. Então, eu gosto também dessa questão poética da letra. Para mim, eu não acho que essa letra seja uma letra inofensiva, né? Como muitas pessoas até dizem pejorativamente quando eles avaliam o Metal. Falam que Metal tem umas músicas bobas. Eu não acho, não, né? Com exceção de uma música que tem uma letra realmente meio boba, né? Mas ela é tão curtinha que não prejudica. E só para a gente fechar, né? O título da música, né? O Travesseiro de Ventos, né? Ele é inspirado num jogo que a banda jogava durante essa época nas excursões, que é um jogo chamado Mahjong, é um jogo de mesa chinês. Ele tem essencialmente 140, 150 peças e é um jogo geralmente jogado em 4 pessoas. E eu fui atrás desse jogo, cara. Eu nunca tinha ouvido falar para esse vídeo, para dar uma explicação para as pessoas, né? E na época, o Roger Waters e o Nick Mason e as mulheres deles, né, a Judy e a Lindy, que eram as primeiras esposas de cada um, né, porque depois eles se casaram com outras mulheres, separaram delas, né? Eram eles eram viciados nesses jogos, eles jogaram durante a gravação e também durante as turnês, né? E ele é um jogo que, basicamente, você precisa terminar. O objetivo final do jogo é você terminar com 14 peças na sua mão. Você tem 140 peças, fazem ali um sorteio, cada um pega 14 peças sortidas, né? Só que o que acontece? Para você terminar o jogo com essas 14 peças, você tem que terminar 14 peças específicas de uma sequência. Então você tem que ter 3 peças iguais, uma sequência de 3 números em sequência, sei lá, 4, 5, 6, 4 peças iguais em termos de símbolos e números, porque tinha símbolos e números, né? Par, 2 peças idênticas e etc. Então você tem que ter uma série de requisitos para ter essas 14 peças e ganhar, né? E quando o jogador forma esses 4 grupos, são 4 grupos específicos, né? Entre peças iguais, números ascendentes e etc. 3 peças iguais, 4 peças iguais, e coisas do tipo, 2 peças idênticas. Quando o jogador consegue ter elas, ele grita Mahjong e vence,
título ventos em específico ventos são grupos de uma peça, né? Que eram porque você entre essas peças você tinha peças de determinados formatos e peças com determinados símbolos. Então tinha o símbolo de ventos, que eram os ventos de leste, sul, oeste e norte. Então, por exemplo, se um jogador pode vencer o jogo tendo 4 peças de vento sul, 4 peças de vento leste ou oeste. Eu não sei se ficou claro, né? Como um dos requisitos. Tem vários outros, tem números, tem círculos, tem caracteres específicos da escrita chinesa. Então você tem esses requisitos, né, para jogar, e a banda era viciada. Então a banda, como na época eles geralmente utilizavam muitos dos artifícios das peças em ventos para ganhar esses jogos, eles decidiram nomear a música como um travesseiro de ventos, né? Porque eles tinham muita dificuldade em nomear algumas das músicas, né? Então, bota aí ventos. Que vento? Vento o quê? Travesseiro. Eles utilizaram a metáfora ali de uma das estrofes do dormir ao meu lado. Você dorme num travesseiro. Então, daí montaram o título da música dessa forma. Eu já tinha ouvido falar desse jogo, mas eu não fazia a menor ideia de como é que jogava. E agora que você explicou, eu ainda faço menos ideia ainda de como é que joga essa porra. Parece ser muito difícil. Não, fui atrás. É porque especificamente você tem que terminar com 14 peças, mas essas peças têm que ter requisitos, né? Tem que ser, um grupo, você tem que ter 3 peças iguais em termos de símbolo, peças numéricas você tem que ter, e as peças numéricas têm que ser de sequências e etc. Então, conforme você vai sei lá, tendo peças e você você tem uma rodada de descarte de peças e uma rodada de pegar peças e etc. E ali você vai montando, ganha quem completar esses requisitos primeiro, entende? Vamos para Fearless. O que você acha de Fearless? Maravilhosa, incrível. Ela é um dos pontos altos para mim do álbum, com certeza. Dessas faixas acústicas, ela é a melhor do álbum, né, na minha opinião. E ela é uma faixa que eu acho que ela poderia ter aparecido muito mais em certas, sei lá, em certas oportunidades que a banda teve de representar essa fase da banda. Em um quesito onde é uma faixa que ela é benquista pelos fãs da banda, mas que ficou meio esquecida pela banda. E eu acho isso uma pena. E pelos próprios membros também. Os caras falam muito bem dessa música, né? E assim, eu acho que liricamente, Fearless, para mim, é um dos pontos altos talvez até desse início do Pink Floyd, dessa fase inicial, porque é uma música que fala justamente sobre ser destemido, né? E de poder utilizar as suas convicções, o que você acha, o que você pensa, artisticamente, até em outras áreas da vida, né? Para se posicionar, para ser o que você é e etc. Com relação até ao cântico do You Never Walk Alone, que tem na música do Liverpool, né? Isso foi uma sacada genial, né? Inclusive, eu sempre quis saber quem foi que gravou isso, porque tem essa gravação, mas a gravação ela é transposta na música de uma maneira meio com uma série de efeitos, tem uns efeitos de reverb e delay, né? Então, durante muito tempo, eu ficava ouvindo isso, eu falava, cara, que porra é essa? Uns efeitos, um coral, o que é isso? E aí, só depois, quando eu fui, sei lá, atrás de saber realmente sobre o disco, quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui ler,
cara, é uma torcida. E aí foi fazendo uma, um sentido muito maior para mim, né? Porque conversa totalmente com a mensagem da música, e ela já é uma música, inclusive, política, né? Sim. Já é um momento que o Roger Waters já assume a persona dele mais politizada, que sempre existiu, né? As Sim. pessoas acham Claro, que de uma é maneira uma bem mais coisa sutil, né? recente. Oi? De uma maneira bem mais sutil, claro, né? Mas Uma tá maneira lá, bem mais sutil. tá E lá. poética, porque nas músicas, ele sempre falou o que ele fala sobre política, mas, embora, claro, em alguns momentos mais explícitos, mas ele sempre falou de uma maneira extremamente poética. Sempre, sempre, sempre. As pessoas não sacavam isso, né? E passou a sacar mais porque hoje em dia amplificou-se as coisas, ele fala nas redes sociais, na época, mas ele já falava na época. Tinha entrevista dele de 70, 71, que ele já fala, cara, eu sou socialista, Sem né? contar, Eu acredito no apoio coletivo como uma solução para as nossas causas, né? De todos nós podemos ser destemidos em falar, em lutar pelo que a gente acredita, né? Sem pensar no status quo, né? É uma música essencialmente de enfrentamento ao status quo, mais do que uma ode à individualidade, né? sem contar que com o tempo as próprias letras do Waters foram ficando mais na cara mesmo, Sim. mais escrachadas, assim. Algumas até demais de vez em quando, mas acontece. É. Eu acho que até por tendências do que estava acontecendo no mundo, né? Eu acho Uhum. que o mundo passou a ser muito mais politizado. As pessoas obrigou as pessoas a serem mais politizadas a partir da segunda metade do século XX, né? Porque ali começa a Guerra do Vietnã, aí depois já me entra as ditaduras na América do Sul que estavam acontecendo, ditaduras repressivas que matavam, torturavam. E aí você tinha, a partir dos anos 80, ali as guerras das Malvinas, que a Inglaterra estava diretamente envolvida, e o Roger Waters foi uma das pessoas que apontou o dedo para isso, assim, numa época em Uhum. que era meio que um tabu falar sobre esse tema, e justamente sobre isso que estava acontecendo, né? E fora outros conflitos, a Guerra do Golfo. Então, eu acho que esses conflitos armados, eles se intensificaram, né, a partir desse período, e o Roger Waters ele é um compositor que vê o que está acontecendo no mundo, ele olha com uma lupa através daquilo ali para as inspirações. Então, eu acho que isso também o obrigou a fazer mais letras nesse sentido, porque eram coisas que não eram faladas ou que eram letras mais generalistas, né? De vamos pedir a paz, mas essa paz a gente vai atingir como? A gente vai falar de que maneira, né? Uhum. Então, eu acho fantástica essa letra, porque essa letra ela já apresenta alguns desses elementos, né? Elementos até musicais, ela é uma melodia muito mais forte que a Pillow of Winds, embora seja uma música essencialmente acústica, né? E é aquilo, né? Daquela coisa do. Você diz que essa colina é alta demais para eu subir, você gostaria de dizer que eu vou tentar e Uhum. etc, né? Mas eu escolho o momento, eu vou subir da minha maneira e etc, e eu vou provar da minha maneira que você está errado, né? Isso é fantástico, né? É Uhum. lógico, você tem essa alegoria em termos de ideia, mas não é com essas palavras que ele fala, às vezes literalmente, mas ele usa toda essa imagética, né, muito mais poética para falar sobre também até o enfrentamento Sim. dos próprios obstáculos da vida, né, e de como juntos, né, todos nós podemos enfrentar esse status quo, né, que diz respeito a gente, que dita coisas para a gente musicalmente, artisticamente, e, claro, politicamente, né? Porque uma dessas frases eu lembro que eu li numa entrevista dele de 70, né? Que ele fala que tem uma estrofe específica, né? Que ele fala do papel entertainer, né? Do artista, e ele enfrenta isso, né? Quem é o tolo que usa a coroa, né? Que você olha para baixo
e ver o som das faces na plateia, né? O som, ele usa justamente essa imagética da, olha, temos uma imagem, mas nós ouvimos o som, né? E é também um pouco desse enfrentamento do artista estando no palco, né? De, olha, você está ali para baixo, mas você ouve o seu som nos rostos das pessoas, né? Na reação das pessoas perante a música que você faz, você ouve o seu som, a qualidade daquilo que você faz, né? Que conforme você se eleva acima das linhas do medo em sua testa, né? A partir do, olha, eu tenho medo de fazer esse tipo de som, eu tenho medo de fazer esse tipo de coisa, mas ainda assim eu vou lá no palco e vou ver o que vai ser. E aí você vê a reação das pessoas perante aquilo, e você saca que, putz, por mais que eu tenha essa coragem meio louca, tem pessoas que se identificam com isso aqui, né? E tem pessoas que se identificam com o som do Pink Floyd. Então, eu acho essa letra, porra, vai tomar no cu. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Para mim, essa música tinha que ser mais tocada ao vivo mesmo. Eu concordo Sim. plenamente com você. Sim. Mas tocada ao vivo, mais lembrada pelos membros, mais citada. Pensa-se que ela teve ali na bola da vez para entrar naquela coletânea, o Echo. Echoes, né? Que é a coletânea definitiva deles, né? De 2001. Teve um monte de música que tava sendo cotada Um pra entrar. monte, Você vai ler a página da Wikipédia dela, vai tipo, eles queriam colocar, mas não incluíram essas músicas aqui, ó. Vai ver um monte de música. Eu acho que aí teriam que fazer um disco triplo. O que, Aham. para mim, eu acho que tinha que ter sido feito. Né? Eu Cara, acho que uma banda do calibre do Pink Floyd tem que Aham. ter coletânea definitiva tripla. Mas, Né? mas aí você vai vendo, vamos fazer a coletânea, vamos pegar aqui um monte de música que simboliza a discografia e tal, não sei o que, aqui, pega ali, aí faltou essa, aí não sei o que. É melhor ver a discografia, não? Gosto no Cimenon e no By the Way, né? Aham. Que é um problema. Essas coletâneas do Pink Floyd é um problema, né? Porque Aham. tem muita coletânea aí que é bem caça-níquel, né? Eu acho, Saiu porque agora aquela do Steven Wilson lá, né? isso Que é tem, uma recente. É que essa tem que você tá falando? eight tracks, que tem a versão É, completa de Pigs on the Wing, com o solo do é. Snowy White. Uma velha novidade, né? Aquilo, Sim. né? Que falam, né? O Museu de Velhas Novidades, né? Fora aquilo, não tem nada. Ele Fora enfiou que não uma. tem nada. Ele, Aquilo não ele, é disponível. ele enfiou uma. Quem já Ele tinha a enfiou versão em uma. cassete do disco em 77 já ouviu aquele solo. É. Aí enfiou uma What's the Deal lá pra falar que tem representação pré-Dark Side, sei lá. É isso aí, mais uma coletânea do Pink Floyd. Essas coletâneas simples, pra mim, são as piores de todas, né? Porque aí você bota 7 músicas, algumas músicas, assim, algumas coletâneas são extremamente aleatórias, né? Aquela Aham. Collection of Great Dance Songs, né? Aquela. A gente sabe que a gravadora lança essas coisas muitas das vezes sem autorização para capitalizar, né? E etc, né? E fazem lá depois o acordo lá com os caras, ó, vamos te pagar tal, isso aqui, aí os caras, quer saber? Deixa. Então é isso, né? Mas é tenebroso. E Fearless é uma música fantástica. Eu espero que o David Gilmour, né, nesse processo de reavaliar o repertório dele do Pink Floyd, que eu acho que está acontecendo isso, e aconteceu isso na turnê do Lucky and Aham. Strange, ele passe a incluir mais músicas desse período, Sim, né? sim. Do Metal, e que agora ele não está tocando só as músicas só do Roger Waters, né? Aham. Bota as músicas em parceria com ele, né? Essa daqui já é uma, Pillow of Winds. E no caso do Roger Waters, ele poderia voltar a tocar Fearless também, já que ele já tocou ela, né? É. Eu não sei se vai rolar, né? Porque a gente não sabe nem se o Roger Waters vai voltar pro palco algum dia, né? Enfim, vamos ficar Eu nessa acho que ele torcida. volta, mas fazendo uns shows menores. Shows Uhum. pequenos, assim. É, Ele já tinha falado que ia lançar um álbum lá que ia ter a The Barra, né? é. Que eu acho que ele tá Eu fazendo. acho que ele volta, eu acho que ele volta. Sim, sim. E, por falar em Roger Waters, Saint-Tropez, o que você Sandro. acha dela? Eu gosto dela, eu acho ela legal.
Assim, ela não é uma música fortíssima, nem nada. Não, definitivamente. Não é um negócio tipo, nossa, eu queria muito que voltassem a Não, tocar ao vivo. Fearless, Ela é muito importante pra representar essa fase, não é. Mas, tipo assim, ela é uma música gostosinha. Ela é meio filler no álbum, claro. Mas ela não é ruim. Ela é uma música honesta que o Roy Waters fez lá e incluiu no álbum. Ela tá lá. E eu queria ver com você, né? Nessa mesma época, eles lançaram o Relics. Hum. E o Relics uma das Ah, já sei raríssimas até que você vai coletâneas que falar. eu gosto. O Aham. Relics é maravilhoso. O Eu Relics é acho que muito. talvez a única até o Echoes que eu acho que vale a pena ter. Mas o Relics, ele é o tipo de coletânea que eu acho bom, porque é o tipo de coletânea que não é só pegar faixas dos álbuns de estúdio e tacar lá. E sim coisas que não estavam disponíveis nos álbuns. Né? Sim, coisas que tinham sido lançadas como singles, coisas que não tinham sido lançadas previamente. Né? Esse é o tipo de coletânea que eu acho bom. Né? Realmente coisas novas, né? Uhum. E novas em formato para os fãs, né? A coisa não é nova, é uma antologia, mas é uma antologia de novidades, Sim. efetivamente, naquele formato. Né? E você obviamente lembra de Biding My Time. Biding My Time, sim. É, Que é uma é música na Biding, mesma. eu não consigo falar Biding, Biding. eu sempre falo Biding. Bidding. Que é uma música na mesma vibe de Saint-Tropez, né? Isso que eu ia falar. Se você achava similaridades, eu falei, cara, essa música é irmã dela, né? E aí, talvez dá pra pensar, tipo, e se no Metal, ao invés de Saint-Tropez, fosse Biding My Time ou alguma coisa assim? Talvez, eu acho que não faria muita diferença. Eu acho que seria a mesma coisa, talvez. Nenhuma. Mas, mas é que tá, eu acho engraçado que também tinha esse lado do Roger Waters, né? Esse lado inicial mais jocoso dele, etc, né? Que é o que ele foi Que é uma coisa abandonando. meio romântica e ingênua. Mas essa Sim. música é mais nessa pegada. Uhum. Que é algo que ele foi meio que abandonando com o tempo, né? Total. Total. Você É. pega até mesmo umas músicas que tem uma vibe, sei lá, meio romântica, ainda é um negócio que não é igual. Não, ele abandona totalmente essa escola. Eu acho que aqui é o único disco, é o último disco que tem isso. Ele não tem mais Aham. nenhum álbum. No Obscured tem alguma coisa desse tipo? Deixa eu ver, tô tentando lembrar. Não, acho que não. Acho que não, não. Ele parou aqui, né? Com essa É, tinha, coisinha, tinha né? essa coisa do Waters meio jocosa, meio pastoral, às vezes, que você via, por exemplo, em Grantchester Meadows, né? E nessa música também, né? Além da vibe jocosa, tem um negócio meio pastoral, meio a cidade no interior da Europa, né? Saint-Tropez. Total. E é uma letra totalmente zoeira, assim, né? Que ele Uhum. fala que é uma letra do eu lírico imaginando um dia em Saint-Tropez, né? Aham. Que é uma comunidade paradisíaca Uhum. na França, né? Na parte sulista, inclusive, da França, né? É aquele tipo de música Então, que é uma todo. letra. Aquele tipo de música em que toda a ação tá acontecendo na cabeça do protagonista, né? O tipo de letra Exatamente, que você é. poderia comparar com uma música que você odeia, que é Me and Sarah Jane do Genesis. É aquele, né, o protagonista imaginando algo e ele é foda-se, é isso aí, não tá acontecendo nada. Tratando em discos muito sérios, que eu acho que nem é o caso desse, que eu não acho que o peso da seriedade do Metal não é tão sufocante para o ouvinte. Nada sufocante, na É, verdade, diferente, por exemplo, do Final Cut. Eu uhum, acho interessante que haja, sei lá, esses momentos de descontração, né? Embora você não pode fazer um Tarcos, né, gente? Que é um disco em que o lado 2 uhum, inteiro é só bobagem, aham. né? Ou É, tipo, músicas muito chatas. e essa música, apesar de ser uma bobagemzinha assim, ela é gostosinha de ouvir. Tipo, Gostosa, ela não me ela, incomoda, não. e ela é um negócio que se você não prestar atenção na letra, ela, 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 ela vai parecer só mais uma música que Uhum. tá lá. E eu gosto que ela segue o fluxo, né, do
como eu estava falando, né, dessa sequência de músicas acústicas, ela tem esse fluxo e, cara, ela quebra essa coisa, né, da sequência acústica, né, e a primeira metade mais remanescentes, muito próprias do que a banda já estava desenvolvendo, né, e Saint-Tropez e Simus são músicas mais experimentais desse período, né, Aham. são músicas que a gente olha e fala, isso aqui é coisa do Pink Floyd de 1971, dos Uhum. caras lá do Maguma, ou do Man and the Journey, né? Essencialmente isso, ou das trilhas, né? Uhum. Não é uma música que tem muito o que dizer também, né? Não, nem Simus, que é a próxima música, que é um. Apesar de não ter muito o que dizer, tem ainda bastante o que dizer. Tipo, O para que você tem a contextualizar, dizer? Pode falar. você contextualizou One of These Days, né, lá no início, então eu também vou Claro. contextualizar para quem não ouviu. Chamos é uma música que eles fizeram em que tinha um cachorro, segundo aqui na Wikipédia, era o cachorro do Steve Marriott, do Humble Pie. No Wikipedia? Oi? Você tem informação dessa música? Tem informação Tem, dessa música na Wikipedia? tem. Ah, Tá falando aqui que o cachorro, o Shamus, era do Steve Marriott do Humble Pie. E era o nome e dele, né? era mesmo. Shamus. E aí a música é basicamente eles tocando violão com uma letrinha lá que eles fizeram. Sobre um cachorro também. Eles fizeram só pra ter na É uma música. bobagem. Essa É letra só uma realmente é uma bobagemzinha. bobagem. Mas eles fizeram a música porque o cachorro latia quando alguém tocava música. É, é. Aí, E aí, aí eles, eles estavam fazendo ali. eles decidiram fazer essa Inclusive, o Steve. música pra Pode ir. ter uma música com o cachorro lá. Salvatore Pompei, eles arrumaram um outro cachorro que é a Mademoiselle Nobbs, e eles fizeram a mesma coisa, só que era com uma gaita. E aí Não tem letra, né? não tem letra. Que o Rick Wright fica segurando, né, o microfone para a cachorra, né? É fantástico. É porque o Adrian Maban, né, que foi o diretor do Live at Pompeii, que pediu até para eles gravarem essa música, porque ele gostava e ele achava que o filme estava muito hermético. Então, na hora ali, eles falaram: Ó, a gente quer um momento aí de descontração de vocês, uma coisa meio bobinha, né? Bota aquela Simos, né? Aquela música tão bacaninha, né? Aí eles foram lá e gravaram, né? Eles não conseguiram, na época, o contato, acho que do Steve Marriott, né? Que eles, sei lá, ele tava em turnê ou coisa do tipo, né? E aí você tem ele geralmente ia muito no estúdio na época, né, ali do Pink Floyd, porque às vezes ele estava às vezes passeando ali com o cachorro dele e às vezes ia lá visitar os estúdios da Abbey Road quando eles estavam gravando, né? E eles e outras bandas, outros amigos, e eles decidiram nomear o cachorro, a música em homenagem ao cão, né? Uhum. Bacana, assim, tosca, mas que também não me compromete. É uma coisa bem avant-garde, inclusive, né? Ela é um blues doido lá com um cachorro, né? Latindo enquanto há uma voz, né? Aham. Cantando. É a cota experimental zona do É a álbum, cota assim. experimental. É a cota, vamos ali no banheiro beber água, vamos ali beber água enquanto a gente se prepara para o momento ápice do disco, que é Echoes. Que, cara, assim, não tem nem o que dizer de Echoes. O que eu vou falar de Echoes, né? É tipo, o que tem que falar? Vai falar que ela é incrível, maravilhosa, perfeita, uma das melhores músicas do Pink Floyd. Melhores músicas da história do progressivo, de tudo, pô. Do Pink Floyd pô. Aham. Véi, Tá, eu vou falar então sobre o processo de composição dela. Echoes. As Claro, Nothing. pode, vai. Se, Eu vou se falar você das. tem essa informação, pode. Basicamente, galera, eles estavam fazendo um processo no estúdio onde cada membro ia lá e gravava um negocinho numas fitas, uns loops, umas coisas que eles pudessem usar depois. E cada uma dessas fitas era chamada de Nothing.
E aí tinha lá a Nothing parte 1, Nothing parte 2, Nothing parte 3. E eram ideias que eles iam gravando para depois montar algo. E eles foram usando várias dessas Nothings para montar o que veio a ser Echoes. Tanto é que naquela compilação de Early Years, né? Inclusive tem aqui o The Early Years Creation, eu tenho ele aqui, que é um compilado de melhores momentos do box Sim. set de Early Years, né? Tem aqui a Nothing parte 14, que é de onde veio a introdução de Echoes, né? Com aquela notinha de teclado e depois a introduçãozinha atmosférica que segue. Não, era fantástico, né, isso. E aí você vê como a experimentalidade da coisa, ela gera os frutos, né, durante aquele processo, e a música foi surgindo a partir disso, né. E é uma música colaborativa ao intenso, Sim. intenso, intenso. Essa sessão inteira da abertura é o Rick Wright, a ideia do piano ali no Leslie Speaker foi dele, a melodia a harmonia principal da música entre estrofes e semi-refrões, entre aspas, porque a música não tem um refrão estabelecido, é dele com o David Gilmour. Essa música é muito 2-2, né? Por isso que o David Gilmour, ele fala, cara, assim, não tem como eu tocar mais isso ao vivo, sem o Rick Wright, né? É uma música, eu acho que eu diria que é o momento mais único dos dois em toda a carreira da banda. Porque os dois brilham nessa música. Essa música é deles, essencialmente. Né? Ela é um dos grandes exemplos de suíte do prog, né? Daquelas suítes de 20 minutos. E que antecede muitas suítes que vieram ver depois. Antecede Supper's Ready, por exemplo, né? E a melodia, diferente até de outras suítes do prog, suítes que já tinham sido feitas antes, né? Sim. Indo lá pro In Hell to Us I, coisas do Aham. tipo, né? Lá de 68, 67, ou até antes, né? Porque às vezes você tinha músicas que não tinham os movimentos demarcados, mas eram suítes em sua Aham. estrutura, Sim, né? sim. Good Vibrations, ou até de bandas não prog. E uma coisa que eu gosto no Echoes, e que eu falei de One of These Days, e eu vou reiterar aqui, né? Que Pink Floyd é uma banda de rock progressivo, e quando a gente fala de um grupo que tem uma capacidade muito forte em apresentar esses pilares do gênero, sendo um não pilar do gênero, de certa forma, em alguns aspectos, Echoes, para mim, exemplifica isso, porque as melodias, as sessões são simples, não são sessões virtuosas, não são. Mas a música ela tem o dinamismo, a música ela tem o lado de surpreender o ouvinte, ela tem o lado de você ter uma mescla, uma amalgação de diferentes propostas dentro da sua estrutura, né? Propostas que não são propostas radiofônicas, sob essência. Você tem uma sessão inteira, que é uma sessão de noise, né, na música, no meio da música, que você tem ali os 12 minutos que começam a série de efeitos, né, do wah-wah invertido que o David Gilmour fez. Essa sessão que eles diminuíram quando ela entrou na coletânea, né, na Echoes. Não é que eles diminuíram, eles cortaram aquilo. Eu nunca ouvi essa coletânea. Eles fizeram. Não, aquela sessão eles botaram, eu acho que 1 minuto só lá dos gritos, aí já entra o sintetizador, que é a volta, né, para a música convencional da última parte. Então, eles tiraram aquilo da coletânea. E eu vou ser bem honesto, tá? Eu gosto dessa sessão, assim, mas eu geralmente gosto de ouvir ela ao vivo, né? A versão de estúdio eu já acho meio... Essa sessão... Tem muita gente que gosta de falar mal dessa sessão, que ela é longa demais, que não sei o que fica muito tempo nisso. Mas eu acho essa parte da música importante para o que vem depois pegar mais. Mais importante que tem essas sessões mais etéreas. Em Dogs tem uma, mas a de Dogs é mais curta, por exemplo. Em Echoes é maior.
Em Echoes eles ficam 5 minutos nisso. Então é uma coisa de abaixar realmente o clima da música, né? E só, eu não sei se você tem essa informação, você quer que eu passe? Como o Gilmour fez isso, né? Ah, não, pode falar, pode falar. Porque o que acontece, né? Ele tocou essa parte da música também tem um efeito do Kinson, né? Que é um efeito de delay, né? Na seção intermediária da música, com, com um slide, né? O bottleneck que você usa para fazer o slide na guitarra, né? Só na guitarra, né? Mas aqui nessa música, em One of These Days também, Roger Waters usou esse efeito, né? Com uma distorção também no wah-wah para fazer sons de vento na música, né? E aí tem em Echoes, né? Claro, aquilo ali depois tratado para efetivamente ter o som de vento na música final e In One of These Days também, né? Que tem o som de vento, né? E o Roger Waters e é aquilo que eu falo, né? Ele muita gente fala da limitação virtuosa, limitação técnica, mas não é sobre limitação fazer prog, é sobre criatividade. O cara não tinha isso, mas ele usava o instrumento dele como um celeiro dos efeitos que cada música precisava, como em Time, por exemplo, que ele usa lá o clock para bater para ali no baixo, né? Aquele fantástico. Sim. Né, o clock do relógio, né? E nessa sessão tem isso, e o efeito do wah-wah, né, que é, entre aspas, os efeitos que muitas pessoas chamam de gritos, né, de baleias, né, ele foi feito pelo David Gilmour invertendo os papéis de amplificação da guitarra, né? Geralmente você coloca a guitarra conectada no amplificador, né? E aqui ele coloca a guitarra conectada na entrada do pedal com a guitarra. Foi isso. Porque o som, ele muda. O som, ele começa agudo, né? Geralmente, quando você aperta o pedal wah, ele abre o som. A guitarra faz um wah, wah, wah. Daí o nome, né? O som vai abrindo, né? Enquanto você usa, né? No wah invertido que ele usa aqui na música, né, é o contrário, né? Ele já é fechado, né? Porque justamente há uma inversão nesse processamento. Então fica agudo, né? Porque no wah normal, o som agudo, ele vai se tornando mais espaço, menos agudo, né? E aí nessa inversão fica agudo, né? Porque ele conecta a guitarra na saída do pedal e a entrada do pedal ele conecta no amplificador aqui, né? E geralmente você conecta a guitarra no amplificador. E o pedal, você conecta a saída do pedal na entrada do pedal, para dar o efeito, né? Ele inverteu esses papéis, porque ele estava, sei lá, um dia lá no estúdio, e aí você tem essa sessão fantástica em termos de som, em termos de tratamento artístico, né? E é um dos ápices dessa música, uma das 1000 coisas que a gente pode elogiar dessa música, porque eu adoro a sessão funk ali, né? Aquela jam, que, porra, você não espera que a música vá para aquele caminho, né? Que é uma sessão que parece muito com a sessão funk do Atom Heart Mother também, né? De Atom Heart Mother. Sim. Mas eu acho a sessão de Echoes mais... como eu vou dizer... é menos... ela é mais consistente dentro da estrutura dela e ela dura mais, né? Ela é uma marcação para aquilo que vai vir a seguir. Porque do nada vai abaixando aquele som e aí você entra aquela massa daqueles efeitos que é como se você estivesse entrando no fundo do mar, né? Porque é similar ao som de uma baleia e etc, né? E a música, ela se passa, né?
e aí eu já vou falando brevemente das letras, né? A letra ela é ambientada num fundo do mar, né? Num submarino, né? Onde a relação entre criaturas e as experiências dessas criaturas dentro daqueles meios, né? Entre uma visão humana, uma visão não humana, uma visão animalesca ou de ser de um outro mundo e de um mundo aquático, né? Ela é um paralelo que o Roger Waters fez para justamente pensar sobre as relações humanas e entre coisas do tipo. Tanto é que ele, ao cursar da música, ele vai dando também elementos é, que fazem essa correlação marítima, mas também com coisas terrestres, né? E é uma música que justamente fala sobre entendermos o espaço do outro e vermos o outro ao mesmo tempo que a gente vive num mundo, num universo, né? Tanto marítimo quanto social, tão disperso, em que a gente não tem tempo nos nossos dias, nos nossos cotidianos, de compreender o outro, de falar com o outro, né? É uma busca para empatia, né? De consciência social, dessa coisa coletiva que ele já pensava nessa época, que também é uma coisa também política. Então, essa música, ela tem esse lado. Echoes, né, ele é bem crítico da letra, né, o Roger Waters, ele fala que ele entende o que ele quis dizer, ele gosta de que ele tenha tido a coragem de dizer o que ele disse, entre muitas aspas, mas ele acha a letra, ele sempre achou a letra muito ingênua. Eu lembro que ele falou isso, uma coisa nesse tipo. Eu não vou me lembrar se foi especificamente de Echoes, mas eu lembro que ele falou uma coisa desse tipo de letras ingênuas numa entrevista que ele deu para o Leandro Demore, né, da TV da Rede Brasil, em 2023, quando ele veio agora para This is Not a Drill. E o programa do Leandro Demore, né, que é o Dando a Cara, ele é essencialmente um programa de debates sociais e etc. Não é um programa de música, embora receba eventualmente músicos, né? E o Roger Waters estava lá para falar do ativismo dele, coisas do tipo, né? E ele falou, obviamente, de música. E ele fala sobre isso, né? Que ele fala da questão coletiva, de todos nós somos um único ser, né? Aquela coisa. E ele fala justamente das letras que ele compõe em relação a isso. Em determinado momento, eu não sei se o Demore cita Echoes, ou ele cita Echoes, e ele fala uma coisa desse tipo, né? De que, putz, eu acho uma coisa muito, muito ingênua, mas eu entendo que é um chamado, né? Que eu fiz na época, né? E aí você tem todo esse. Tem essa sessão imersa, e tem aquele final que, cara, eu acho uma das codas mais bonitas da história da música, porque ao mesmo tempo que vem a grandiosidade do tema na guitarra, né, daquele dedilhado, com aquela sessão tribal, e a volta à estrofe, e aí a música vai diminuindo, assim, ela vai preparando a cama para botar o ouvinte assim, olha, a gente encerrou aqui o Metal com o melhor, né? A gente deixou o melhor para o final. Sim. Ah, cara, essa música não tem como, velho. Não tem como. Ela é linda demais, é muito, muito bem feita, né? E uma coisa que é aquilo, né? A gente tem um momento do Rick Wright e do David Gilmour, Sim. talvez em toda a discografia, né? É Porque uma os música. solos do Gilmour, né? Os solos da primeira metade da música são lindos. Aquele solo antes antes da repetição do tema inicial, que antes da sessão funkeada, né, do meio, Hum. o solo inicial é muito. Eu acho que é eu acho que é o solo mais bonito hoje de David Gilmour para mim. Mais do que o de Comfortably Numb. É Muito uma, é mais. uma música em que todos os membros brilham Todos, em algum todos. momento. Mas eu acho, mas aí é que tá, o Iago. Eu acho que o David Gilmour e o Rick Wright, eles têm um brilho especial nessa música, mais até do Ué, que o Roger Waters. eles carregam
Eles carregam essa música. Tanto é que o David Gilmour ele falou que ele não toca mais Echoes depois da morte do Richard Wright, justamente porque ele precisa do Richard Wright pra tocar ela. Nunca tocou Echoes. Nunca tocou Echoes na carreira solo dele. Isso pra Uhum. mim é um indicativo, né? Aham. Vocalmente é uma música dos dois, né? E também tem essa questão das letras, né? Que ele não se identifica tanto. Uhum. Então, não se identifica na estrutura, né? Mas no que elas Aham. querem dizer, ele se identifica. Eu vou Então, citar que na turnê do Momentary Lapse of Reason, no inicinho, eles, tent- tocavam eles, ela, né? eles tentaram resgatar Echoes e tal, só que eles droparam ela porque o Gilmour não estava gostando da maneira como os membros estavam tocando. Ele tinha dito que tava muito mecânico. É aquilo. Eu tinha falado do repertório, desse repertório antigo, né? Uhum, Eles tocaram, Echoes meio que virou um clássico dos shows da banda ali, né? Em uhum. 71, eles continuaram tocando ela até 75, na turnê do Wish Sim, We Here. Depois eles estenderam até o arranjo dela. Botaram que saiu agora no box do Wish We Here, é maravilhosa também. sim. E eles voltaram, trouxeram ela de volta em 87. Eu acho que ali, para aquela formação de 790 músicos no palco, o Pink Floyd tinha Sidemen nos anos 70, mas eles não tinham dois bateristas, eles não tinham outro guitarrista, eles não tinham outro tecladista, né? Tinham as backing vocals, mas era uma instrumentação maior, mas não tão esparsa, né? Então, e aí você pegar uma música dessa, que é uma música mais de banda mesmo, né? Echoes é uma música, apesar de ser uma música extremamente progressiva, né? Ela é uma música muito, muito de banda, né? Uma música com passagens muito diretas, né? Não tem Sim. uma ode ao virtuosismo. Você tocar isso num estádio é complicado às vezes, é difícil de você ter uma atenção total das pessoas, as coisas se dissipam, né? E nessa época era arena, estádio, né? Tanto é que E o nessa Otis. versão, Hum. você me corrige se estiver errado. Nessa versão, eles também cortaram a da baleia, né? Ou Era, não? era uma Porque era versão bem menor. menor. Era menor. Eles tocaram uns 15 minutos, 16 minutos, não eram os 23 completos, né? Aham. O Roger Waters ele reclamava de que nesses shows em estádio, né? Tipo, Echoes era uma das músicas que mais sofriam com essa mudança de ambiente, né? Que a plateia nova que eles tinham conseguido não tinha muita paciência para essas coisas mais atmosféricas. Tinha. E ele ficava puto que eles estavam lá tentando fazer um negócio atmosférico em Ecos, assim, a galera ficava berrando, gritando pra eles tocarem alguma música famosa. Por isso que já tiraram ela ali quando eles já estavam começando a ficar realmente fazendo shows em arenas e em estádios. Ali, tanto Na é turnê a do última Animals vez eles foi na não turnê de tocaram mais ela. 75. Uhum. No turnê seguinte lá do Animals, que seria uma turnê essencialmente em estádios, né? Em Aham. arenas, ali não cabia Echoes naquele repertório, né? E a turnê do Animals foi uma das turnês que mais desgastou o Roger Waters, né? Total, né? Também pudera, foi uma turnê Caótico. muito grande, cara, e eu acho que eles não tomaram a percepção na época de que a turnê tomaria a dimensão que tomou, né? Uhum. Eles acharam que ia ser uma coisa menor do que foi, né? E não podia ser, né? Aham. E acabou que Echoes, né? Só pra gente também já encerrar, e Echoes, né? A minha versão, assim, que eu amo, de paixão, etc. Lógico, ouça o original, ouça a do Live at Pompeii, né? Que é fantástica. E eu amei que no Live at Pompeii sempre isso me deixou puto. Que eles abriam e fechavam o Live at Pompeii com Echoes, né? Aham. Mas eles dividiam as músicas em duas partes. E eu sempre queria ouvir a versão do Live at Pompeii durante muitos anos. E você só achava na internet. E eu tinha que baixar a música do YouTube, porque eu gosto muito de correr ouvindo Echoes, né?
É uma das minhas músicas favoritas para correr ouvindo, né? E o Kelvin, eu ouço, eu geralmente baixava as músicas do YouTube, botava num site de conversão para MP3 e aí baixava no meu iPod ou no meu telefone. E Echoes, as duas partes, elas eram separadas. Eu falava, puta que pariu, cara. Queria essa música unificada. E unificaram ela no streaming, né? Sim, agora que Pô, lançaram a aí, versão nova remasterizada pelo Steven Wilson também, né? Aí ela tá lá como faixa bônus, a versão completa, né, de Echoes. aí que eu ouço. Diz que saiu na versão aí, né? E agora tem mais uma versão que é a versão do filme, né? Que lançaram também no streaming, na reedição agora de 2025. Sim, sim. E Echoes tocaram ela também, uma versão maravilhosa da turnê de 2006, que foi a única vez em que Echoes foi revisitada de maneira constante depois de 75. A turnê do Foi na David turnê do Gilmour. On an Island Sim. de 2006, que o David Gilmour encerrava o show principal antes do bicho com ela em todas as datas, né? Sim. E foi um pedido específico do Gilmour, ele e o Rick Wright, porque o Rick Wright estava naquela turnê. Vamos tocar Echoes, vamos revisitar essa música 35 anos depois, na época, né? E eles tocaram em todos os shows. Cara, as versões ao vivo são fantásticas. Eu acho que são até, para mim, elas e as de Pompeia são páreo duro. Com certeza. Estamos satisfeitos, né? É descasso. Fácil. Tem certos discos que quando você vai falar deles, você fica até tendo que pensar no que você vai falar, que não é só tipo, puta que pariu, disco foda pra caralho, isso aqui é muito bom, isso aqui também é muito bom. E a gente espera que a gente tenha trazido isso para vocês, né? Uhum. Enfim, quero agradecer mais uma vez a presença do Iago. Vamos gravar mais coisas aí Vamos. futuramente. Iago vai estar aqui ao longo do ano em muitos outros vídeos. Espero que vocês tenham curtido também. Agradeço a visibilidade a todo mundo que aguentou aqui até agora. Né? Digam aí nos comentários o que vocês acham de Metal, o que vocês acham de Echoes, de todas essas músicas desse disco. Até o nosso próximo vídeo no nosso canal. Se inscrevam, não deixem de ativar o sininho, comentar nos vídeos, continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.